Deus, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Shalom, boa noite a todos, que o Eterno abençoe a cada um, amém? Vamos estar aguardando mais alguns instantes. Suzana já entrou e daqui a pouquinho eu vou estar chamando por ela. Que nosso Deus, o Eterno, Ele possa nos revestir com a sua armadura, para que tudo aquilo que a gente possa falar venha edificar a fé das pessoas. No mundo atual, nada mais forte do que termos grandes testemunhos, não é verdade? Para que a fé das pessoas seja realmente edificada. Deus, Ele pode mudar a vida, Deus tem poder para transformar histórias. Eu mesma sou um testemunho vivo do poder de Deus, amém? Então, eu convido você a estar compartilhando essa live. Nós tivemos um probleminha, queríamos estar compartilhando em todas as redes sociais, mas não conseguimos no dia de hoje. Mas já para a próxima live, se assim Yeshua permitir, estaremos sim em todas as plataformas. Mas no final dessa live, eu vou estar gravando e vou estar publicando também nas outras plataformas. Pastor Júnior está aqui do meu lado, cobrindo de oração a minha vida e a vida da nossa querida Suzana. Amém, Jesus? Então, quero já dizer para vocês o quão importante é que vocês fiquem conosco até o final dessa live, tá certo? É muito importante porque as pessoas às vezes pegam uma palavra, um texto, alguma coisa que é falada e já imagina grandes coisas. É importante a gente ver o começo, meio, fim, como uma carta, né? Todo texto tem um contexto e nada mais importante do que nós sabermos o contexto, a história. E eu pergunto para você que já está aí, shalom a todos que já estão entrando, que Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer também o convite que hoje foi firmado, o convite que eu vou estar pregando, ministrando a palavra dia 16 de setembro, na cidade de Quilombo. E eu tenho certeza que Deus vai estar presente, porque em todos os lugares eu peço que eu seja diminuída e que Deus venha crescer cada dia mais e mais. E também não posso deixar de agradecer por a Suzana ter aceitado tão prontamente o nosso convite, e foi algo que me impactou poderosamente, foi a humildade da Suzana. Amém, Jesus? Logo, logo vocês vão estar ouvindo Suzana falando. Eu tenho certeza que você também vai se apaixonar por essa mulher tão linda que Deus criou. Deus abençoe, shalom, evangelista Divo, todos que entraram, já passaram por aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Mas antes de chamar a nossa querida Suzana, quero deixar aqui um versículo: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Então é baseado nessa palavra de Deus que eu quero iniciar essa live dessa noite, já chamando a nossa querida irmã em Cristo Jesus, Suzana. Suzana, se você puder já enviar um convite, já vou estar colocando você aqui ao vivo e desde já agradecendo ao nosso eterno Deus Todo-Poderoso, a Yeshua, que o Espírito Santo venha nos envolver, amém? Só aguardar agora o convite da nossa amada Suzana, e eu tenho certeza que vai impactar a vida de vocês. Fica com a gente até o final, porque vai ser muito importante o que você vai ouvir. Suzana tem algo muito grande, muito forte, um testemunho maravilhoso, vai estar aqui contando para você, então fica conosco, amém? Vamos lá, pessoal. Você que está entrando, vai deixando o seu comentário, vai deixando a sua pergunta. Isso mesmo, pode deixar sim a sua pergunta, amém? Então vamos ver aqui a solicitação.
gente, amém? Vamos esperá-la. Aceitando aqui. Suzana, que Oi, minha bom, querida. querida. Eu já te amo, sem te conhecer pessoalmente. Glória a Deus. Ah, Que bênção. Suzana, antes de mais nada, vamos fazer uma oração, Vamos? porque o inimigo está furioso, a guerra está grande, amém? Amém. Pai querido e Pai eterno, em nome de Yeshua, eu peço que o Senhor venha direcionar as nossas palavras, Pai, que o Senhor venha entrar no coração de cada uma das pessoas, que através do testemunho da Suzana, outras vidas sejam impactadas, que todos venham entender que não é por força, por violência, mas pelo toque do Espírito Santo. Direciona essa live, Pai, e esteja presente em nossas vidas todo o tempo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Amém. Jesus? Glória a Muito Deus. obrigada, Suzana, por ter aceitado esse convite, Amém. Eu que agradeço a oportunidade. sabe? E eu quero já dizer o que fez, assim, o que me impactou de te convidar para fazer essa live, tá certo? Quando eu vi Sim, você no programa da Jimenez, aonde você foi tão afrontada, abaixa o som, pastor, faz favor, por Léo Áquila, né? E sim, uma ofensa gratuita. você vai poder contar, né? E você manteve uma postura de uma verdadeira mulher em Cristo. Glória a Deus, né? Eu fiquei admirada, falei para o povo da igreja sobre isso, e que essa essência esteja sobre a sua vida todo o tempo. Amém? Amém. Nós temos que confrontar, mas jamais afrontar. E você não afrontou nenhum momento. Naquele momento, assim, eu e o pastor, a gente ficou apaixonado por você. E você é nossa filha na Que fé, tá bom? maravilha. Amém. Então, como você disse, foi um programa muito tenso, né? E em todo momento eu estava confiante em Deus, porque eu fiz bastante jejum, fiz uma semana de jejum. A minha família, eu pedi oração para minha mãe jejuar. E a gente trabalhou espiritual para gente, para mim estar, né, participando daquele programa. E apesar dos pesares, né, que pelos meus olhos carnais, né, que para mim foi um programa ruim, mas eu vi a glória de Deus, porque eu creio que eu não fui lá à toa, porque Não. teve propósito, eu creio. Então eu me apeguei a nisso. Aquele dia depois da gravação, eu me senti muito mal, fiquei muito triste, assim, né? Mas depois eu fiquei conformada, porque eu sabia que tinha propósito, porque E Deus não me teve. deixaria ir lá à toa. É verdade, teve sim. Eu já digo assim que as pessoas que estão em Cristo verdadeiramente, que estão guiadas pelo Espírito Santo, puderam contemplar a diferença entre a luz e as trevas, infelizmente, essa é a verdade. Glória a Deus. Ai, que maravilha! Bom, o pessoal está muito curioso para saber a tua história, né? Porque a minha história, aqueles que me conhecem já sabem, e a gente hoje quer saber a tua história, tá certo? Como foi tua infância, enfim, fica à vontade para falar aquilo que você quiser que tiver no seu coração. A minha infância foi, eu lembro, da minha infância não foi assim muito boa, foi uma infância mais conturbada. E tem algumas coisas assim que eu não gosto muito de mencionar pela exposição, mas desde a minha infância já tem alguns fatos que aconteceram na minha infância que pode sim, né, causado influência da homossexualidade e após Certo. e eu crescendo eu já teve influência para ir para a transexualidade também. E foi um passo a passo, sabe? As coisas aconteceram assim, bem de lento. E quando eu cheguei no topo ali, eu comecei a identificar que desde o início já teve sinais. E onde eu fui identificando. Hoje eu tenho uma visão diferente, né? Tá, De tudo foi assim um passo a passo. E no início tá, eu não percebia. deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você era criança, você já sentia atração por mulheres? Olha, se eu falar para você que eu tive meu primeiro beijo na infância lésbico, Uhum. eu, Não, eu tinha uma. Assim, eu não vou fica à mencionar vontade. a
a aproximação da pessoa que tinha por mim, sabe? Mas eu estava posando na casa de uma pessoa, era criança, e essa Uhum. menina falou para mim assim, vamos brincar de namorado? Aquilo me pegou de surpresa. Mas só que eu aceitei naquele momento ali, não tinha noção de nada, nunca tinha beijado alguém. E aconteceu, mas só que eu não gostei. Não gostei. Mas só que ali pode ter sido plantada uma raiz? Pode. Mas só que Uhum. após isso, depois eu fui crescendo e na minha pré-adolescência tive um trauma de abuso. Eu não gosto de falar, tocar nesse assunto. Aham. E, mas só que depois eu fui para estudar, né? Fui para a escola e eu fui crescendo, andei ficando com alguns meninos de beijo só, mas só que Aham. nenhum tocava assim, eu nunca tive aquele sentimento assim forte por eles. Uhum. Mas só que eu não entendia naquela fase, mas só que tinha uma professora que chamava minha Até aí, atenção só um pouquinho. Até aí você estava com que idade? há uns 12, 13, né? 13 Tá, anos. tá. Uhum. Aí eu comecei, eu tinha uma professora que ela chamava muito a minha atenção. Mas só Uhum. que eu achava que seria uma amizade fora do comum. Assim, não, eu tenho uma amizade muito especial por ela. Assim, eu ansiava para vê-la, né? Os dias que eu tinha aula com ela, eu achava ela muito bonita. E Aham. ela, de certa forma, me atraía, mas só que naquela fase ali eu não identificava que eu estava tendo um desejo ali para aquela mulher. E, Entendi. e o tempo passou, e depois eu tive namoro sério, e Você teve namoros sérios com homens ou com com o mulheres? homem daí. Depois daí eu fui ter um Tá, relacionamento com o homem. entendi, tá. E aí, nesse momento, você se sentia assim, não realizada? Ou tava tudo tranquilo? Então, eu vou mencionar do último namoro que eu tive, né? Tá. Antes de eu ir para a homossexualidade. Era um. Eu não sei identificar, mas só que, tipo assim, depois que eu fiquei com uma mulher, eu vi a diferença, porque quando eu beijei a mulher pela primeira vez, eu senti uma coisa que eu não sentia quando eu beijava um menino. Que me Entendi. dava uma adrenalina diferente, uma coisa assim que eu Aham. nunca tinha sentido, uma química diferente antes. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje está com 31, tua idade? 31, Hã? 31. 31. Quer dizer, você é nova, você já pegou uma fase assim de modernidade, Sim, né? Você acredita que a sociedade moderna, que tudo isso influencia hoje uma pessoa a se desviar daquilo que Deus nos criou? eu creio muito nisso. Aham. E A você influência é acredita que muito grande. isso te incentivou bastante? Incentivou, sim, né? Para a homossexualidade, não, mas para a transexualidade, sim. Qual a diferença quando você fala homossexualidade e transexualidade? Eu queria entender isso. Porque assim, deixa eu só te deixar mais à vontade. Eu, por Sim, exemplo, eu tinha desejo por mulheres, tive relacionamentos, né? Mas assim, meu foco maior era homem, né? Na minha época não tinha essas sim, coisas de, eu nem sei qual, tanto nome que tem, tanto L, B, o alfabeto é todo, verdade. né? Aham, Na nossa época não tinha essas coisas. Então, tipo, eu tinha aquela atração, mas o meu desejo maior sempre pendia para o lado certo, né? sim, Mas não tinha isso da sociedade, de incentivo na televisão, né? Então, para sim. você ficar mais tranquila, porque eu também passei por isso, passei por abuso, por tudo, e hoje, eu digo que eu sou um testemunho para poder ajudar pessoas. Passei por droga, fiz aborto, fiz tudo que uma pessoa, um ser Nossa, humano não deve fazer, né? Mas hoje eu sou testemunho para poder ajudar outras pessoas, que eu quero profetizar isso, Suzana, na sua vida, que amém. toda a tua dor e tudo que você passou seja testemunho, degrau, para você ajudar inúmeras pessoas. Amém? Recebe isso em nome de Jesus para você ficar mais à vontade para você contar o teu testemunho, tá Amém. bom? Vai lá. Então, voltando à sua pergunta sobre homossexualidade e transexualidade,
né? A homossexualidade foi, né, quando você tem o desejo, né, pelo mesmo sexo, né? E a Tá. transexualidade é quando você tem a necessidade de mudar, né, sua identidade de gênero. Entendi, entendi. E aí aflorou isso por quê? Então, quando eu fui para a homossexualidade, eu estava com Porque meus você 20 sempre anos. foi uma mulher bonita. Desde criança a gente vê que você sempre foi uma mulher bonita. Se a gente olha uma mulher que era feia, de repente, ela vai se tornar um homem porque ela quer ficar bonita, mas você sempre foi bonita. Sim, Vai lá. obrigada. Então, foi tão engraçado, foi tudo um passo a passo, né? Que primeiro eu descobri, né, o desejo homossexual, Tá. né? Onde eu fui assumir ali. Mas sabe quando eu fui para a homossexualidade, eu vi que não era só aquilo. Quando eu fui viver, né, o relacionamento homo, eu percebi que eu precisava de algumas mudanças. Foi onde eu despertei a vontade de cortar o cabelo, de me vestir como um homenzinho. Ah, Aí eu pensei, não, sou uma lésbica machinho, né, que né, é uhum, natural ver, né? sim. Mas quando eu fiz essa pequena mudança aí eu já vi que não era só aquilo também. Eu falei Ah, assim, e eu conversando com outra colega que era lésbica, que também era machinho igual eu perguntei para ela, o seu seios te incomoda? E ela falou, não. Aí eu comecei a me questionar, assim, então eu não sou lésbica, eu sou trans, porque o meu me porque você incomoda. incomodava. Me incomodava. E outra coisa, quando mesmo eu tinha, sem tomar hormônio, eu só vestindo roupa, com o cabelo cortado igual de homem, as pessoas já me confundiam, né, nas lojas. E quando eles me Isso te chamavam de ele, realizava. eu gostava demais. Quando alguém confundia eu como homem, eu comecei a gostar daquilo. Eu falei assim, eu quero ser homem. E foi onde, Entendi. e foi Tá. onde fui procurando possibilidades, né? Eu comecei a pesquisar mais sobre transição. E Uhum. foi bem depois, assim que eu aflorei aquela ideia que eu sou trans, aí depois eu assisti a novela Força do Querer, né? Que ali teve um passo a passo certinho ali, né? De como ir atrás da transformação. E eu fui atrás. E até vou fazer um parênteses nisso, né? A gente, como pastor, está sempre ensinando as pessoas para cuidar o que assiste, porque o pecado vem pelo olhar, né? Então, você, Exatamente. olha só, eu já vi você falando outras vezes a respeito dessa novela, eu não assisto, nem nunca ouvi falar, Sim, mas eu acho interessante que você diz que ali você aprendeu passo a passo, olha o perigo, né? exatamente. Porque na novela ali, né? O personagem que estava fazendo o homem trans, ele ensinava até a forma que ele aplicava a testosterona, né? Procurava em academia, que era a forma ilegal de você procurar um hormônio. Tudo isso passou na novela, que ele ia para procurar o hormônio nas academias. Eu Aí não sabia disso. foi aonde eu descobri que não precisava de eu procurar um médico para me tomar hormônio. Você fez Aí eu sozinha? fui sozinha, porque ali eles ensinaram como é que fazia né, a Jesus! falcatrua ali. Quer dizer, uma coisa do inimigo mesmo, né? Ou Sim, podemos dizer que é do inimigo. A novela é é, por, algo. sim, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu coloquei muitas coisas em risco, por exemplo. Eu poderia, dependendo quando você vai tomar, se você vai fazer a transição, né? A terapia hormonal corretamente, você passa por, nossa, muitos exames, porque é muito sério, né? Porque ele mexe com tudo do seu corpo. Então, o que eu fiz é errado, porque eu poderia ter, né, acontecido coisas graves para a minha saúde. Com Então, certeza. isso é muito sério. Tá. E quando você resolveu fazer tirar o seio, né? Vamos falar assim. Mastectomia. É isso. Você passou por algum psicólogo? Outra coisa que eu fraudei também, Isso. porque para fazer a cirurgia era necessário ter um laudo psicológico ou psiquiatra para você conseguir fazer cirurgia. E eu comprei esse laudo psicológico para me conseguir fazer Olha, cirurgia. mas você não acha que eles estão facilitando nesse sentido? Ah, com certeza, né? Porque eu poderia, tipo assim, é uma coisa muito, muito grave, séria, né? Era Porque, naquela porque você fase que poderia até ter comprado laudo, sim, autorização, mas chegasse lá os médicos terem falado, não, mas espera um pouquinho, vamos conversar aqui de novo, vamos ver de novo se é isso mesmo que você quer fazer, né?
Mas no mundo atual que nós estamos, eles estão realmente facilitando essa transição, Então, concorda? com certeza, então. Quando eu comprava Aham. receita, aí, ixi, comprava tudo. Tudo Comprava fácil. hormônio, comprava receita para comprar direto na farmácia. É. Aí depois de bastante tempo de transição, aí eu fui fazer acompanhamento, fazer exames, fazer certinho, já no final. Ah, tá? E quando você se tornou aquela pessoa que você não é, em nome de Jesus nunca mais será, porque você é linda, maravilhosa, e Deus Aham, vai te dar uma família maravilhosa. E eu isso tenho mesmo. certeza que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, em nome de Amém. Yeshua, tá certo? Mas nesse tempo que você era um rapaz, né? Aquela pessoa que não era você, como é que era a sua vida, como é que era o seu sentimento, porque assim, quando eu vivia no mundo, eu me lembro que quando eu chegava em casa, eu tinha uma frustração muito grande, né? Eu fazia tudo, naquele momento era tudo gostoso, era aquela adrenalina, e depois eu ficava frustrada, em choro, em prantos, em frustração. Como é que era esse teu processo quando você era aquele rapaz? Olha, eu sempre queria ter, tipo assim, teve alguma parte assim, que foi, que pra mim eu achava que era bom, né? Mas só que, tipo assim, eu queria muito ter barba, eu queria muito tirar os seios, foram, assim, as conquistas né, que o Edward queria. Mas só que, cada passo que eu dava, aquilo nunca era suficiente para mim. E eu tinha muito crise assim, de ansiedade, assim, de eu pegar uma tristeza assim, que eu não sabia de onde que vinha. Eu me trancava muito no quarto, às vezes queria estar sempre isolada, porque tinha alguma coisa em mim que eu não sei te explicar. Por mais que naquela fase era aquilo que eu queria, eu tinha muitos medos dentro de mim, muita coisinha. É. E a sociedade, como é que te recebia? Recebia bem porque eu troquei todos os meus documentos, então ninguém sabia que eu era trans, né? Assim, somente o pessoal da minha cidade, né, de onde eu morava, que sabia, assim, né, que eu era um homem trans, mas depois eu fui embora para outra cidade e ninguém sabia. Eu Ninguém trabalhei sabia. eu trabalhei um ano numa empresa que ninguém sabia que eu era trans, mas para mim aquilo Não, era um tormento, porque você porque estava vivendo numa mentira, né? sim, sim. Eu tive que instaurar um serviço muito braçal, que era serviço de homem mesmo, porque sempre que soubesse que eu era trans, eles nem me contratavam, porque no meu setor era só homem. Era um serviço super pesado, mas pesado mesmo. Eu já trabalhei de servente, de pedreiro, mas só que essa empresa superava o peso que eu fazia lá. E, tipo assim, eu tinha que provar que eu era homem ali, porque é o que tinha. Mas só que quando eu ia pro vestiário, aquele monte de homem, eu tinha muito medo. Porque eu ficava aquela pressão psicológica, eu ficava pensando, será que alguém de fora conhece eu e conta, imagina que conta para alguém daqui de dentro, né, que de fato, né, eu sou trans, e eu tinha muito medo, porque toda vez que eu ia pro banheiro, eu sempre ia na cabine, eu ficava, será que esses caras não vão reparar, porque esse cara é estranho? E, tipo assim, a porta do banheiro era vários banheiros, não tinha a porta, não ia até embaixo, né? Eu tinha medo dos caras ver que meu De pé alguém estava te tipo assim, ver. se o cara que vestia o pé tá de frente, né? E o meu estava ao contrário. Então, eu pensei, será que alguém vai perceber? Era cada coisinha assim, detalhes, que aquilo me martelava por Ou dentro, seja, de você medo, vivia de duas preocupação. mentiras, né? A Sim, mentira de estar num eu corpo errado. Eu não sei como é que apareceu uns balões aqui no meu vídeo, mas apareceram os balões, viu? A mentira de estar num corpo errado e a mentira sim. de ter que se esconder da Vale, é, Caramba! Eu imagino. E era a Bíblia diz que essa um dia o aflição. nosso pecado vai nos encontrar, né? Então, por isso que eu sempre digo assim, que o importante é a gente contar a vida da gente. Eu sou um livro aberto, né? Sim, Porque tudo que eu fiz de errado, um dia alguém pode me encontrar e chegar lá e falar assim, por exemplo, um dia você estava lá na casa noturna, né? Você fez programa lá naquela casa. Sim, mas todo mundo.
todo mundo sabe, porque eu não escondi de ninguém, entendeu? E você já não, porque ninguém sabia. Às vezes eu estava numa roda de amigos, assim, eu evitava falar, porque eu sempre tinha comigo que parecia que a minha voz não era grossa o suficiente, e eu tinha medo de alguém desconfiar que tinha alguma coisa diferente comigo. Era uma loucura. Eu vivia sempre Gente. preocupada, assim, nossa, a minha cabeça ficava ali a milhão. Ah, e quanto tempo você ficou assim? 4 anos. 4 anos. Uhum. Ai, que processo rápido, graças a Deus, né? De transição, né? De transexualidade foi 4 anos. Agora, de homossexualidade foram 6. Juntando os dois, são 10. Quantos? 10 anos, se for juntar homossexualidade com transexualidade. Que fiquei dos 10 20 aos anos. 30, né? Tá. É. E o que te fez? ah, Vai ficar gravado sim, até estão me perguntando se vai ficar gravado, vai ficar gravado, vou estar postando no YouTube, no Facebook, fica tranquilo. Pessoal, agora eu quero ver a Suzana falando para nós. Quem foi o pastor que fez a tua cabeça? Não teve pastor, né? O bom pastor, né? Jesus Cristo, porque só ele que Eita salva, só ele que glória! restaura. Ai, que lindo isso! Você sabe que Olha, fala. para mim, até hoje eu não consigo nem acreditar que eu nunca pensei em voltar atrás dessa transição. Tá, me conta. Onde você estava, o que foi, porque assim, Saulo de repente sai da cidade, né, para ir Sim, atacar o povo de Deus e Jesus toca nele, ele muda tudo. Me conta isso. olha, você acredita que 15 dias antes de eu tomar a decisão, eu bati o pé com um casal de amigo meu, Uh, e falou assim, Edward, se você arrepender, eu falei, eu sempre falava muito firme, assim, eu nunca vou me arrepender. uh, Assim, né? Eu tinha certeza quando eu tomei essa decisão, eu jamais vou voltar atrás, né? Eu falava, sempre muito firme. E eu estava passando por um problema, assim, bem sério, assim, na minha vida. Estava passando um perrengue, né? Eu estava com um perrengue danado e eu precisava muito de Deus. Eu eu estava num problema tão sério que era só Deus para me ajudar naquele momento. Assim, eu clamava a Deus, assim, no meu dia, assim, para me livrar daquela situação. Às vezes eu tinha que, no meu trabalho, eu tinha que ir no banheiro várias vezes orar para pedir para Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia, que eu preciso me livrar disso. Me ajude a sair disso. E Você buscava de Deus no corpo errado. não era isso, não. Era uma outra, eu estava com uma outra dificuldade. Mas só que eu Tá, precisava mas de Deus. Aí eu comecei a orar, pedindo para Deus para me libertar de alguma coisa, né? isso Como aí. eu vou mencionar aqui. Mas só que Deus não me ouviu. E eu fiquei naquela, meu Deus, eu preciso de Deus. Todo dia era aquela luta, aquela luta, aquela luta. E Vamos um fazer um problema que não saía de parênteses mim. aqui. Vamos. Você disse que estava orando e Deus não te ouvia. Isso foi Não me ouviu. forte. Foi forte. Você é uma mulher, criação perfeita de Deus, e você estava andando num caminho diferente do que Sim, Deus fez para você. E você se ajoelhava orando como homem, mas você não sim. era um homem. E você mesma diz, ah, é de chorar isso, sabe? Que Deus, que Deus não Ele te não me ouviu. ouvia. E como Ele, é na que as verdade, pessoas eu querem creio que Deus. dizer Sim, que Deus é obrigado a aceitar as pessoas do jeito que elas são? sim. Mas só que nessa fase aí que eu estava com problema no perrengue, eu eu estava naquele perrengue e eu comecei a orar pedindo misericórdia, né? Mas só que não era sobre a transição que eu queria a resposta de oração, né? Mas naquele momento eu percebi que todo dia eu nunca precisei tomar calmante, nenhum tipo de remédio assim contínuo, né? Naqueles dias que eu estava passando por aquela tribulação, eu precisava de tomar remédio para mim conseguir dormir e para mim poder trabalhar, que a minha mão tremia de um estado que eu trabalho com navalha, então minha mão não podia tremer. Então, a minha mão tremia, tremia, não conseguia, aquela inquietação não saía de mim. E eu entrava no banheiro várias vezes durante o dia do meu trabalho para poder orar para o Senhor, Senhor, me livra disso, me livra disso. Mas só que Deus não me ouviu. Mas só que
foi através desse perrengue que eu tive que eu comecei a acordar para a vida. Eu falei assim, meu Deus, eu só procuro Deus na hora que eu estou precisando? Eita, meu Eu me Deus! perguntei, e agora? E eu, a partir daquele perrengue que eu estava passando, que eu precisava que Deus me ajudasse, eu tomei uma decisão. Eu preciso ser pontual com Cristo. Oh, Porque meu eu não posso Deus! procurar Ele só na hora que eu estou atribulada, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, que eu estou doente. Eu tenho que buscar Deus todos os dias. Foi aonde eu falei assim, não, nem que seja 15 minutinhos por dia, eu quero ter uma disciplina de oração. E foi a partir daí que eu tomei a decisão. Eu preciso orar todos os dias, mas só que eu decidi orar só, eu não queria destransicionar. Sim, sim. Eu só tomei a decisão de orar todos os dias. Mas você deu o Quando primeiro eu passo. primeiro passo. Foi aonde eu dei liberdade, né, para ouvir a palavra de Deus. Aí Eita, eu comecei, maravilha. aí, tipo assim, até aí aquele problema continuava, aquele terreno que eu estava passando. E eu tinha que, para mim dormir, eu tinha que tomar calmante, coisa que eu nunca precisei tomar e não preciso até hoje. Eu tomava calmante e eu comecei a assistir musiquinha à noite para conseguir descansar minha mente. E a minha mente estava uma guerra. E e comecei a ouvir bastante música, barulho de chuva, isso, aquilo. Aí, numa daquelas músicas que eu colocava para me dormir, veio referência de um vídeo do pastor Antônio Júnior. Aí, onde eu comecei a acompanhar o vídeo do pastor Antônio Júnior todos os dias, que ele postava de manhã, à tarde e à noite. Aí, comecei a acompanhar a oração dele. Que, Aí, quando as que Deus orações dele, eu comecei a me abençoe, pastor apaixonar. Antônio Júnior, né? E eu comecei a me apaixonar, me apaixonei por Cristo. A cada dia ele trazia uma mensagem diferente, né, do poder de Deus, e aquilo foi entrando no meu coração. Eu falei assim, esse Deus, esse Deus é perfeito, esse Deus não erra, esse Deus me fez mulher, e eu preciso voltar atrás, eu sou mulher. Que lindo, meu Deus do céu. Ai, que maravilha. Eu não Você consigo não. nem, não tinha intenção nenhuma de mudar. Eu falei para você 15 dias antes, eu falei com os meus amigos, eu nunca vou mudar. E eu falava muito firme. E eu vi na minha oração, no meu coração, as escamas foi caindo. E a verdade foi entrando ali. E eu falei assim, não. Aí começou a guerra. E eu preciso voltar atrás. Viu, Me deu aquele desespero. Suzana? Eu sou mulher. Sabe por que é fantástico o teu testemunho? Porque você não estava nem dentro de uma igreja, né? Olha só, você começou a buscar a Deus no pecado, né? Sim, Como Deus fala, vem do jeito que você tá, né? sim, sim, sim. E aí você começa a ter um encontro com ele no teu secreto. E ele Sim. tocou no teu coração, porque você não conversou com o pastor Antônio Júnior, você não conversou com o pastor Flávio, com a pastora Estela, com nenhum. Você conversou diretamente com o Senhor. É Ele que faz a transformação, é Ele que transforma, sabe? E teve uma coisa que me deixou muito revoltada esses dias, foi um comentário de alguém que fez com relação ao pastor Flávio Amaral, que me deixou muito revoltada, sabe? Eu cubro ele também muito de oração, que a pessoa falou assim, maldito seja o pastor, olha só, maldito seja o pastor Flávio Amaral, porque essa mulher, Exato. de uma outra pessoa, ela era tão linda e agora voltou a ser esse homem feio. Eu falei, meu Deus do céu, como se a gente tivesse esse poder de mudar a cabeça das pessoas, ninguém seria homossexual. Você está entendendo? Exatamente. Então, tipo, culpando que ele vá para o inferno por ter tirado aquela. Não, ninguém tira ninguém, sabe? Como não foi ninguém que te tirou desse inferno, desse mundo, desse vale, né? Sim, Foi o exatamente. Senhor quem te tirou. Vai, fala mais. Olha, e quando eu tive aquele encontro com Jesus, quando eu me apaixonei, eu fiquei num desespero tão grande que eu não entendia nada, porque o único que eu pensava, meu Deus do céu, eu vou desencarnar, porque não é possível, porque esses dias mesmo eu estava convicta que eu nunca ia mudar e agora eu estou mudando, e eu fiquei naquele turbilhão de pensamento, eu vou morrer, e eu fiquei assim, eu preciso ler a Bíblia, porque eu tenho 30 anos e eu não posso morrer e chegar lá no céu e falar que eu vivi 30 anos e não tive tempo de ler a Bíblia. Eu pensei, eu preciso ler a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia
de Gênesis e Apocalipse em 2 meses. Eu terminei de ler a Bíblia, li naquele desespero. Eu preciso ler porque eu acho que eu vou morrer. Porque era o que eu pensava que eu ia desencarnar, porque era uma coisa assim, que eu nunca imaginei eu estar vivendo, de mudar assim, né, da água para o vinho. E Aí, até ali você ainda não tinha feito a destransição? não tinha não. Eu li a Bíblia fumando, pensa, eu tinha visto de Tudo. fumar. Eu li a Bíblia fumando, pitando ali na rede. Ai, que maravilha! E ali eu comecei a pedir para Deus um milagre. Falei, Senhor, me faz um milagre em mim. E se der pela minha vontade, eu voltava a ser mulher hoje, amanhã. E eu comecei a jogar na Loto Fácil. Eu comecei a fazer joguinho na lotérica, assim, Senhor, faça que eu ganhe, porque eu preciso pagar essa cirurgia, colocar meu seio de volta, fazer o laser no meu rosto, porque eu preciso, né, tirar esses pelos do meu rosto. E eu pedia para Deus aquele milagre. Só que eu achava que eu ia ganhar naquele joguinho, porque eu estava com muita Estava fé. com tanta fé? Aham, porque eu tava desesperada para voltar, né? A ser aquela mulher de Deus ali, né? Que Deus me fez. E aquele medo também de morrer logo, assim, eu preciso voltar logo. E eu pedia para Deus aquele milagre. Mas só que Deus, ele atendeu o meu milagre. Mas só que não foi da forma que eu pensei. Tudo o que eu pedi naquele momento de oração, Deus me ouviu trazendo Flávio na minha vida e fez Ei, tudo que eu pedi para ele, que era o meu oh, meu. laser, roupa de mulher, a Ah, cirurgia, foi tudo, né? ele Ele é um cuidou de tudo. fofo, meu Deus, que Aham. Deus abençoe, Pastor Flávio, meu Deus, eu sou... O ano que vem eu quero trazer ele na nossa igreja, em nome de Yeshua. Esse ano ainda não, porque a gente vai para Jerusalém de novo, daí tá bem corrido para nós. Mas o ano que vem, em nome de Jesus, quero trazê-lo aqui e quem sabe você não vem junto. Oh, glória a Deus, né? A sua Vamos igreja, fazer né? aí uma cruzada de fé bombástica, em nome de Jesus. E daí? Oh, e você Fala. lembra que eu falei para você que eu estava com perrengue e Deus não me ouviu? Sim, sim. Pois é. Foi bem depois de toda a minha transformação que o meu pedido a Deus foi atendido. Foi atendido. Foi. Ai, ai. Graças a Deus. E daí o pastor Flávio Amaral, que foi que te ajudou a fazer todo o tratamento. Foi ele. Tudo. E como é que você ficou linda, mais linda do que antes? Obrigada. Porque o Espírito Santo está em você, Glória a Deus, né? né? Eu Amém. sempre falo na igreja, eu falo assim que o Senhor é o nosso pitangui, né? Nós não precisamos pitangui, não é da tua época. Era um cirurgião plástico que ele atendia todas as mulheres da sociedade, né? Ivo Pitangui, o pastor está aqui do lado me ajudando, Ivo Pitangui. Então a gente fala assim que ele é o nosso Pitangui, ele faz toda a transformação que o homem não faz, o Espírito Santo faz, né? Olha, você vê, né? Deus é todo poderoso, né? E Amém. foi essa semana mesmo eu atendi um cliente e ele falou para mim assim, Suzana, se eu ouvisse essa história por aí, eu nunca ia acreditar. Assim, para mim não faz sentido, né? Aí ele eu não botaria fé. E poderia ser uma mentira da mídia, porque não dá para acreditar. Eu falei assim, eu concordo com você porque nem eu acredito. Ai, que maravilha! Isso é Aham, tremendo, é muito aham. maravilhoso. E a pergunta que todo mundo me faz para perguntar, né, para quando eu vou fazer quem sou eu? Não sou entrevistadora, eu sou pastora, né? Mas todo mundo fala, pergunta. Você tem desejos ainda por mulheres? Olha, ô, pastora, eu vou dar um exemplo para Tá, você. Eu fui fumante por bastante tempo, né? tá. E eu abandonei meu vício de fumar, mas só que, tipo assim, se eu não vigiar, eu vou voltar a fumar. E, tipo assim, a homossexualidade vai ser da mesma forma. Mas Exato. só que eu não dou lado para isso acontecer. Então, já tem tempo que eu não sinto desejo, mas por quê? Porque eu não tô atrás, porque eu não tô, né, focada naquilo, né? Fugindo de toda a aparência do mal. Então, o desejo não veio. Da mesma forma que eu também não estou abusando do cigarro. Se eu mostrar, eu volto a fumar. Isso
mesmo. E você sabe que eu falo lá na igreja assim, se tem uma coisa que é boa, que as pessoas pregam que é ruim, é o pecado. Sim, exatamente. O pecado, ele é gostoso. A droga é gostosa, a prostituição é gostoso, beber é gostoso, tudo que é errado é gostoso. Exatamente. Mas ele é bom na hora, só que Mas traz depois consequência, né? a consequência ela é dolorosa. Então eu sempre falo para as pessoas que às vezes vem tentações, vem pensamentos, vem sentimentos querem aflorar, sim. Eu não gosto que ninguém bata no peito e fala assim, nunca mais vou cair. Eu sempre digo que, Senhor, eu nunca mais quero cair. É uma Exatamente. diferença, porque a Exatamente. Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Exatamente. Então, nós temos que estar vigilante, nós temos que estar em constante oração, estar se preenchendo sempre com o Espírito Santo, especialmente estar junto com os irmãos, porque são os irmãos quem vão nos fortalecer. Porque quando a gente pensa que a gente está fraco, tem alguém do lado da gente que está mais fraco do que a gente, precisando Exatamente. da gente para fortalecer. Fala. Também, às vezes as pessoas acham, né, ai, deixou, né, de fazer as vontades da carne, a pessoa está frustrada e está aqui, está aquilo, e fica vendo a gente como coitadinho. E eu vou falar para você com toda certeza do meu coração, e verdade eu digo. Gente, eu nunca estive tão feliz Ai, em toda a minha vida. que Eu me lindo! sinto, de fato, liberta. Não sinto Ah, vontade de ficar com mulher, não sinto vontade de nada, porque Jesus supre todo aquele vazio. ai, que glória! Muito bom ouvir teu testemunho e sentir a verdade no teu falar, sabe? É isso que tá me. Você está falando, eu estou arrepiada, porque eu vejo pessoas falando, mas elas falam da boca, e você está falando da alma, do espírito, do Exatamente. coração. Eu vejo sorriso em você, sabe? Essa mansidão, essa paz que você passou, porque você foi muito confrontada, não. Você não foi confrontada no programa da Jimenez, você foi afrontada. Eu vi o próprio Satanás te afrontando e vi Ninguém você aguentou ouvir a palavra, né? vi você numa postura cristã, de serva de Deus, de mulher de Deus, entendeu? E ali Eita, eu falo glória. assim, a gente, eu e meu esposo, a gente se apaixonou por essa jovem, você ainda é jovem, você tem uma vida pela frente, né? E isso tudo é muito maravilhoso, principalmente nos tempos atuais, onde as pessoas acham que para Jesus, a gente vai para Jesus do jeito que a gente está. Eu, por exemplo, além de tudo isso, eu servi por 15 anos os inimigos. E na minha Caramba. casa eu tinha altares, eu fazia trabalhos na minha casa, saía nas madrugadas para as encruzilhadas. Ai, que Então, horror. quando, quando Jesus me resgatou, eu estava querendo ir para a magia negra, para você Ai, imaginar credo. o ponto que já estava, né, aprofundado. Então, hoje, eu falo assim, eu conheço o mal e conheço o bem, e quem vive, quem teve experiência realmente com o bem, jamais vai querer voltar para o mal, jamais vai querer voltar Exatamente. para trás, né? A gente vai querer prosseguir. E no mundo atual que nós estamos vivendo, onde todo mundo diz, ah, Jesus, você pode ir do jeito que você está. Sim, você pode ir do jeito que você está. Quando eu fui para Jesus, eu fui como você, lendo a Bíblia, fumando, me drogando, fazendo trabalho, tudo Olha que isso. testemunho. E daí Deus foi trabalhando, eu comecei a ver, não, pera um pouquinho, ele está acima de tudo, então eu estou traindo ele, está na hora de tirar isso, agora eu estou tirando isso, vou tirando isso, vou tirando isso, né? Quando você Então, vai ver, né? Aperfeiçoando tudo, né? ele vai. Que bom. Hoje você trabalha com o quê? Barbearia. Barbearia? Uhum. Que maravilha, que maravilha. E eu profetizo assim, que as suas mãos sejam usadas assim com dom, com talento, que Deus Amém. traga sustento, clientela. Eu quero que você saiba que você tem uma família aqui em Xanxerê,
tá certo? Que Xerê, não só descobre em oração. Eu sou de São Paulo, capital, e Deus me trouxe para Xanxerê para fazer qual estado que é? Santa Catarina. Ah, legal. Perto de Chapecó, onde teve aquele Aham. acidente dos jogadores de Chapecó. Então, Eu tô assim, planejando. e você está onde? Eu tô no Paraná. No Paraná. Ah, tá perto da Uhum. gente. Sim. Tá perto da gente. Eu vou numa Então, assim, cidade do mês que vem, hã? aí perto. Não sei onde que é. Eu vou para uma cidade aí, o mês que vem. Não lembro qual o nome da cidade. Quem sabe não fecha aí uma passagem por aqui? No mês de Glória a setembro Deus. ou outubro? Outubro. Depende do dia, eu não vou estar aqui. Se for depois do dia 20, eu já não estou mais no Brasil. Eita! Vou lá buscar bênção para vocês. Nós Amém. tivemos Glória a Deus. em março nós tivemos em Jerusalém e convido todo mundo, assim, convido não, incentivo as pessoas a irem para lá, porque a energia, a presença de Deus lá é maravilhosa. E Ai, é o vamos, meu sonho. que Deus realize teu sonho como realizou o Amém. meu. Aham. Então, acho que era isso. Acho que eu não tenho mais nada para perguntar, porque o teu testemunho já impactou, tenho certeza, todo mundo que ficou nessa live, que vai estar assistindo posteriormente, né? Não posso deixar de agradecer mais uma vez o pastor Antônio Júnior de ter sido canal de bênção para que você buscasse do Senhor. E, claro, o pastor Flávio Amaral, que tem sido um grande instrumento nessa É, nação, meu Deus do céu. Que Deus dê glória força a para Deus. ele, para Andréia, para aquela menininha linda, né? Que Deus abençoe eles poderosamente por ter conseguido ajudar Né? mais uma vida Porque, como você. que grandes coisas, né, o ministério foi feito, né? Muito. Porque na situação que eu estava, para mim, eu estava muito longe de eu alcançar, né? Todo aquele processo da cirurgia, toda a mudança. Então, Deus realmente usou ele, porque na minha cabeça, quando eu tomei aquela decisão, eu imaginava que iria conseguir de 2 anos à frente para me conseguir fazer a minha mudança. Então, E foi mais rápido. e foi bem mais rápido, né? Então, E mas deixa eu te Deus fez a perguntar, decisão de tudo. eu me lembrei de uma outra pergunta. Para você colocar a prótese, agora colocar você novamente, fazer essa transição, a voltar a ser a Suzana, eles fizeram perguntas, questionamentos ou não? Não, Não, não. menos mal, né? Porque agora também, como eu troquei todos os meus documentos, agora já tem vai fazer 1 ano que eu estou tentando voltar ao meu nome original e não. E tá difícil, viu? Falta um juiz determinar assinar para mim, mas tá lento. Sério. E com Sério. todas essas ideologias agora, acho que eles estão tentando até não fazer isso, né? Então, porque, sei lá, né? Eu tô orando aí para que saia logo, porque Vai é sair, constrangimento, né? vai sair. Em nome de Jesus, nós vamos nos Às vezes colocar em oração e vai sair sim, em nome de eu creio, Jesus. Vamos profetizar isso, que antes de terminar o ano, uh, volte tudo a ser como era no princípio. A tua família diante disso, como é que ficou? muito feliz. Ah, ah, Também, na verdade, assim, eu nunca assim, perguntei para minha mãe, mas só que eu creio que minha mãe ela já tinha desistido de mim já, porque eu era muito convicta no que eu falava. É isso mesmo, eu sou homem e pronto, acabou, vai ter que engolir isso. Então, né, para ela não foi fácil naquela fase e tudo mais, mas teve uma vez que eu liguei para ela, só que eu creio que ela não levou a sério, mas só que ela falou uma coisa muito legal. Eu falei para ela assim, mãe, não falei nada de voltar da transição, né? De transicionar. Eu falei para ela, mãe, vou voltar para Jesus. Agora, eu não sei se na hora que eu falei para ela, mãe, vou voltar para Jesus, se ela já identificou que eu ia ter toda essa mudança, né? Aí ela falou para mim assim, foi a melhor coisa que eu ouvi hoje. ai, que linda a alegria dela. E algumas pessoas, quando logo no início, o pessoal, gente, vou transicionar. Muitas pessoas falam assim, eita, mas você vai transicionar, sua transição foi muito, muito agressiva. Como é que você vai fazer isso? Né? Algumas pessoas me
falaram isso, eu falei assim, não interessa. Eu não fui guerreira para transicionar, então para voltar para Cristo Parabéns. também eu vou ser forte também. Vamos que vamos. Parabéns. Cada dia te Obrigada. admiro mais, pode ter certeza, tá? E pode ter certeza que o ano que vem, esse ano eu não vou prometer, mas o ano que vem, em nome de Jesus, quero trazer você para estar no altar do templo, Glória entregando o teu a Deus, testemunho. vai ser uma honra. Vai, eu tenho certeza, passar aqui um final de semana com a gente e merecer o carinho que esse povo já tem por você. E aonde Glória a você Deus. for, que você seja luz para as pessoas, tá bom? Amém. Muito Amém. obrigada por ter tirado esse tempo, ter Obrigada a você. oferecido esse tempo para nós. Eu me sinto assim, honrada, estou emocionada. Glória a Deus. Deus é fiel. A tua mãe com certeza orou muito, né? Eu creio. Porque eu chorei muito, sabe? Eu peguei muito pesado com a minha mãe. Meu Deus do céu. E Peguei mãe, muito pesado. eu fico muito feliz, tá bom? Eu quero que você saiba que aqui em Xanxerê você também tem uma mãe espiritual, tá bom? Glória a Deus. E não se faça de rogada, a gente fala que não se faça de rogada, se precisar de alguma coisa, aquilo que tiver no nosso alcance, com certeza a gente vai estar estendendo as mãos para você, tá bom? Amém, assim seja. Olha sempre para frente, porque Jesus é o alvo é Cristo, e dele nós não podemos nos apartar. Os dias estão terminando, as horas Exatamente. estão no fim, e Se muda nos anos, faz os anos. seja essa mulher guerreira, valente que você foi, tanto para se transicionar como para se destransicionar, seja guerreira agora para ganhar vidas em nome de Jesus. Amém. Tá bom, querida? Que Deus te abençoe, que Deus te cubra, te revista com as mais ricas bênçãos e que todos os teus sonhos, teus desejos sejam realizados. É o que te desejo Amém. de todo o meu coração, como coração de mãe, de vó, de amiga, de pastora. Tá bom? Eita, glória. Fica na Beijo. bênção. Você também. Agora eu vou te tirar e vou encerrar aqui. Muito Maravilha. obrigada. Amo você, tá bom? Um Também abraço te do amo. Pastor Júnior também. Aí sim. Que linda, meu Deus. Então, gente, eu não sei como... Então, gente, esse é o testemunho maravilhoso da Suzana. Que Deus abençoe a vida dela, que Deus abençoe. Eu quero profetizar um ministério abençoado para a Suzana. Que pessoa maravilhosa. Eu estou aqui emocionada por ver tanta simplicidade num ser, de ver tanta... O pastor está aqui do lado chorando também. E olha que o pastor é difícil de chorar, viu, Suzana? Mas, enfim, que Deus abençoe a vida de todos vocês e quero dizer para vocês que é possível sim. Jesus transforma, Jesus liberta e sem Ele não há salvação. Eu não vou prosseguir porque se eu falar qualquer coisa a mais, eu vou estar falando da carne. Vamos deixar agora que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na tua vida, de você ser um instrumento para compartilhar essa live. Vou estar postando ela também no YouTube, no Facebook. Compartilhe com demais pessoas, porque Jesus tem poder. Só Ele pode transformar vidas. Fique na bênção do Senhor, que o Eterno os abençoe, que Deus guarde vocês no entrar, no sair, e que vocês possam ter uma noite abençoada em nome de Yeshua. Shalom, shalom.